Boa tarde. Então, hoje temos a satisfação de receber o professor David Pessoa de Lira, da Federal de Pernambuco, ele trabalha em Recife, que está finalizando agora, né? Finalizou uma tradução do corpus de Hermes Trismegisto, que vai sair pela Cultrix, São Paulo, e ele também é o escolarca, né, da Stoa Hermeneia, é um grupo de estoicismo que ele está desenvolvendo lá em Recife. Então, muito obrigado por participar, por se dispor a falar conosco. É um tema que nos interessa muito, a questão do hermetismo. E a palavra é sua, professor. Pronto, deixa eu só enviar aqui o link para alguns alunos. Então, como eu tinha iniciado a conversa, né, mas retomando aqui, propriamente dito, desde 1998, eu venho estudando a literatura hermética, né? Ou seja, a literatura hermética propriamente dita, que tem a ver com a antiguidade clássica tardia, né? Já começa daí. Mas o meu interesse muito mais relacionado com a religiosidade, a filosofia, esse comportamento ético-moral e assim por diante, né? O que mais me chamou a atenção, na verdade, é um encontro que eu tenho com esse tipo de literatura a partir de um texto que é relacionado com teologia. E isso não é alguma coisa que só se prende à teologia, mas também a filosofia, a psicologia analítica, né? O próprio Jung trabalha com esse tipo de recurso, né? Só que Jung vai muito mais para a alquimia, que é outra coisa que eu gostaria até de mencionar sobre isso. Então, assim, bem-vindo, Johnny. Johnny é o meu orientando na pós-graduação aqui no PPGL, né? O programa de pós-graduação de letras aqui da universidade, da UFPE. Então, assim, me chama mais atenção a esse tipo de literatura que se transforma em objeto de pesquisa de várias áreas, né? Desde a arqueologia também com Petrie, desde da egiptologia e assim por diante. Agora, esse movimento, o movimento hermético, na verdade, na antiguidade, que não pode ser confundido, obviamente, com o hermetismo renascentista, que não pode ser confundido com um movimento poético literário chamado hermetismo, né? Também, que não pode ser confundido com Caibalion ou alguma coisa desse tipo. Por que eu digo isso? Porque se você buscar na internet, isso já foi feita uma pesquisa em 2001, né? O surgimento da internet coincide também com a temática sobre hermetismo, e as pessoas tendem a confundir o hermetismo com alguns movimentos, como, por exemplo, o movimento esotérico, Rosa Cruz, Golden Dawn, coisas desse tipo. Então, quando eu iniciei a pesquisa sobre a literatura hermética, tem a ver com a antiguidade, eu tive que também criar esse tipo de diferenciação para não confundir o meu objeto de pesquisa com determinadas temáticas que, de alguma forma, tem um certo eco, mas que está muito distante desses movimentos que a gente poderia chamar de movimento moderno e assim por diante, né? Como escolas esotéricas. Existe até
por exemplo, na Holanda, na Universidade de Amsterdã, um centro ligado a esse tipo de pesquisa do hermetismo, mas é um hermetismo produzido desde a Renascença até hoje. Ou seja, você observa que esse tipo de movimento, né, o moderno, é um pouco diferente daquilo que a gente, ou até com uma certa diferença em relação àquilo que a gente observa na antiguidade clássica, ou pelo menos na antiguidade tardia e assim por diante, né? Então, o que eu quero situar aqui é situar que o objeto de pesquisa analisado, discutido aqui, que é o hermetismo e a literatura hermética, produzido na antiguidade, num período helenístico, também sob a dominação romana naquele período, né? Que a gente não pode, não é simplesmente pelo domínio romano que você desconsidera a influência helenística. Claro, você tem a parte oriental do Império Romano, você tem também aí toda a produção do grego e assim por diante, né? Produção literária grega, filosofia, permanência da filosofia, né? Dois centros importantes aí também, como Pérgamos, mais de um lado, com o estoicismo, Alexandria com o foco mais voltado ao platonismo, médio platonismo, né? E sem negar também a influência estoica por ali, etc. Então, é nesse contexto, né, e é um contexto de modificação eclética e sincrética, né, tanto do ponto de vista do intercruzamento das várias religiões, né, existentes por ali, e também das várias correntes ou escolas filosóficas, que o hermetismo vai se configurar naquele momento. Tudo tranquilo? E a partir disso é que a gente começa a perceber que a literatura hermética, na verdade, é o produto mesmo e aquilo que configura o hermetismo. Então, aquilo que eu designo como hermetismo é a própria literatura hermética. Ok, mas, David, a gente tem, por exemplo, encontra alguma coisa sobre o Mitreum, ou seja, o mitraísmo, você encontra coisa das ruínas de ocupações cristãs, você encontra ruínas da religião greco-romana e assim por diante. Do hermetismo você tem isso, você não tem esse dado, né? É diferente. Por exemplo, tem uma moeda do século V e tem Ptolomeu de um lado, Hermes Trismegisto do outro, que é essa figura que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A moeda do século V está no Museu Getty, né, nos Estados Unidos. Então, mas isso já é tardio, é século V, tá? Já é século V isso. Mesmo assim, é uma moeda que pode refletir um pouco de crenças sincréticas no Mediterrâneo, principalmente no norte da África, né? No norte da África. Então, assim, mas a gente conhece testemunhos, pessoas que, pelo menos a gente leu ou já releu alguma coisa, como, por exemplo, do Apuleio. A gente sabe que ele teve contato com a literatura hermética em algum trato com esse tipo de literatura, com os papiros mágicos, etc. Daqui a pouco eu vou diferenciar isso, né? Sobre a literatura hermética filosófica e a mágico-astrológica e alquímica. E também há um outro processo
dentro da própria literatura, como, por exemplo, você já ouve falar do hermetismo a partir de Jámblico, você ouve a partir dos santos padres, como, por exemplo, Lactâncio, Agostinho, Clemente de Alexandria, Cirilo, etc. Ou seja, você tem aí uma gama de informações sobre esse movimento de alguma forma, direto ou indireto, inclusive com citações, né? Agora, qual é a origem? Essa é a pegada mesmo. Qual é a origem do hermetismo? A origem do hermetismo, na verdade, é uma origem plural, multifacetada, que você tem, de um lado, né, um ecletismo filosófico, o platonismo e o estoicismo, que esse ecletismo ele não surge muito tempo antes, ou seja, século II, você não tem, antes da Era Comum, você não tem essa produção tão eclética. Você já começa a perceber isso um pouco depois na academia, depois de Carnéades, né? Já com Filo de Larissa, né? Um pouco depois com Posidônio de Apameia e assim por diante, né? O Panécio de Rhodes mesmo, já começa essa fusão, e o ecletismo ele passa a ser a ordem ou a moda do dia, né? E aí, quando você diz que passa a ser a ordem ou a moda ou a vogue do dia, na verdade é que há uma tendência a determinadas características, né? Para um lado ou para outro, seja de religião ou seja de filosofia. Tá. Então já começa daí. Um outro ponto importante é como é sincrético, como é eclético. Você não pode dizer isso aqui é X. Você não pode dizer isso aqui é platônico. Como também você não pode dizer isso aqui é estoico. Você tem que ver pela proporção das coisas. A gente está tratando de ecletismo ou do sincretismo. Você não pode dizer isso aqui é totalmente umbanda, isso aqui é totalmente católico, isso aqui é totalmente candomblé, isso aqui é totalmente Hare Krishna, isso aqui... Não, você não pode dizer isso, né? Você tem que ver a proporção, ou seja, em qual é a proporção incidente de tal filosofia, de tal religião nesses aspectos, tá? Então, o hermetismo ele nasce nesse contexto com determinadas incidências. Um exemplo é se você perguntar para ou perguntasse para um hermético, um autor hermético, o que é a morte, ele iria dizer que a morte não é nada. A morte é diluição. Olha, se você lê em Marco Aurélio, é praticamente o estoicismo falando. Tá? Você não pode ter medo da morte. Você ia assim por diante. Então, essa é uma teoria, inclusive, uma doutrina, inclusive, que permeia praticamente todos os escritos do corpus hermético. Ou seja, você não pode ter medo, tal. Notem o seguinte, ele não está discutindo aqui sobre a imortalidade da alma. Ele não está discutindo, ele está perguntando o que é a morte. A morte não é nada. A morte é a diluição, a morte é assim por diante. Ou seja, não está perguntando sobre o que, é que vai acontecer depois. Essa não é uma pergunta que estaria em jogo. Agora, se você perguntasse a um hermético sobre a imortalidade da alma, ele dizia, sim, existe uma parte imortal no ser humano, que não é a alma, é o nous, aí já é outra coisa. Porque o nous é o órgão capaz de mostrar determinadas atitudes e comportamentos essencialmente humanos e, obviamente, essencialmente divino. Então, quando você diz essencialmente divino, é para dizer a origem do homem, ou seja, o homem, o Siodes, na sua essência. Aí você vai dar uma olhada lá em Marco Aurélio. Marco Aurélio também tem isso. Ou seja, a essência do ser humano tem um quê daimoníaco, ou seja, tem um quê divino aí. Então, pensando nisso, você pensa também que existe uma
uma influência estoica, mas também existe uma influência platônica, principalmente quando você vai pensar em transcendência divina, né? Transcendência, ou no mundo transcendente, e assim por diante. Então, isso é só uma dose daquilo que a gente imagina sobre o hermetismo, tá? É só uma dose. Se você perguntar ou perguntasse a um hermético o que seria a Rei Marmene ou destino, aí ele iria dar uma certa explicação. Não seria do ponto de vista fatalístico, aí se distancia um pouco do estoicismo, por exemplo. E eu vou dizer como. Não há no hermetismo a ideia de que está predestinado que determinada coisa aconteça de tal forma, porque a natureza impôs tal coisa para ser assim. No hermetismo não existe isso. Existe que você é livre para escolher determinadas coisas, ou todas as coisas que estão dispostas para você. A única coisa que não pode ser modificada é o resultado das escolhas. Ou seja, a Rei Marmene não é uma coisa prévia, é consequência. Por isso que a Rei Marmene aí, ou seja, o destino é condicional. Ou seja, condicionado, hipotético. Se eu fizer tal coisa, eu posso... Ou seja, é hipotético. Isso já tem influência do médio platonismo, ou seja, já é um platonismo influenciado aí por alguma coisa estoica, mas não totalmente estoica. Então a gente observa que existe uma tendência dentro do hermetismo a trabalhar com esses aspectos de uma corrente e de outra. E já que eu falo do hermetismo como um conjunto de textos, a gente não tem todos os textos do hermetismo na antiguidade, mas a gente tem uma boa passagem. De vez em quando se acha algum aqui e ali. Então, por exemplo, você tem um corpus, né? A gente geralmente fala corpus como um todo, né? Mas aquilo que a gente designa como corpus hermético, na verdade, é uma coleção de 17 tratados. Isso porque os herméticos eles escreviam de forma panfletária, ou seja, eles escreviam panfletos como pequenos tratados, como se fossem anotações sapienciais. E com o passar do tempo, essas anotações passaram a ter um caráter literário diatríbico. O que é diatríbico? É em forma de diálogo. Alguém faz uma pergunta, o mestre responde e assim por diante. Ou em forma de sermão. Ou seja, você observa que esse tipo de literatura ele nasce num contexto sapiencial. Ou seja, por influência da literatura Sbaite, egípcia, ou por aquele modelo filosófico que se perdurava ali, como, por exemplo, o movimento estoico, né? Então, você tem aí alguma coisa filosófica, mas tem alguma coisa sapiencial. E um mestre que se apresenta aí como um mestre hipotético, mítico, o sábio, como se fosse um sábio estoico, uma personagem conceitual, né? Então, assim, por isso que quando a gente estuda sobre o hermetismo, muita gente diz, mas porque Hermes Trismegisto viveu não sei quantos anos antes da era cristã, não sei o que. Isso é mítico, isso é hipotético. O que você tem, na verdade, é uma personagem conceitual. O que é uma personagem conceitual? Sócrates é uma personagem conceitual. Ou seja, na verdade, essa personagem serve para transmitir um conhecimento de um autor que eu não conheço. Inclusive, Foucault fala sobre isso. Não importa se Balzac, ele diz, né, o que é o autor. Não importa se Balzac existiu
ou se Hermes Trismegisto existiu ou não. O importante é que eles são os autores, eles têm autoridade e assim por diante. Ou seja, na verdade, o que Foucault está querendo trazer é o problema daquilo que a gente chama de personagem conceitual, né? Sócrates, Nietzsche fala sobre isso ao utilizar Zaratustra ou Dionísio e assim por diante. Então, por mais que seja histórico ou mítico, não importa. É uma personagem conceitual que é como se fosse o mestre me dizendo alguma coisa e assim por diante. É interessante isso porque, observando esse tipo de literatura, me lembra também como determinados autores acadêmicos hoje, eles conseguem interpretar fenômenos semelhantes na literatura, né? Como, por exemplo, Humberto Eco, o próprio Foucault, né? E assim por diante. E muita gente, quando vai interpretar a literatura hermética, utiliza esses autores para poder, na verdade, dar um certo veredito em relação ao fenômeno que ocorre ou incide na literatura de uma forma geral. Ou seja, esse jogo, essa estratégia de leitura, né? E um outro dado muito interessante dentro da literatura hermética, eu estou falando do ponto de vista do pano de fundo literário, de produção literária. Outra característica também é um processo que eles utilizam, que é o processo de fazer com que o leitor seja iniciado pelo processo de leitura que a gente chama de reading mystery. Ou seja, é uma leitura que faz com que você, na verdade, se sinta inserido num diálogo de aprendizado, né? Então, é a partir desse modelo, ou seja, desse veículo, né, de transmissão, que a literatura hermética, na verdade, ela é difundida, né? Ou seja, aí você pergunta, mas de fato, se eu fosse perguntar pelo autor histórico, porque assim, eu sei quem é, pelo menos eu tenho dados sobre Marco Aurélio, eu tenho dados sobre Epiteto, eu tenho dados sobre Zenão, eu tenho dados sobre Platão e assim por diante. Pelo menos eu tenho um dado no seu contexto e determinada tradição. Mas, assim, quem é o autor da literatura hermética, você não sabe, né? Então, são os caras panfletários mesmo, da época. Mas, ao mesmo tempo, você observa que é uma linguagem elitista, mas que tenta alcançar um grupo mais amplo da população, ou seja, é uma linguagem elitista, mas que está querendo mostrar um certo processo iniciático ou religioso ali para inserir as pessoas nesse movimento. Alguns vão chamar isso de movimento, outros como revelação, outros como tradição e assim por diante, né? Caminho, ok. Eu gosto muito da palavra movimento, porque o hermetismo tende a isso, né? Criar esse... É tanto que Gonçalves Blanco ele explica isso, né? O hermetismo ele é presente e hoje a gente não se dá conta disso, por várias tendências, holismo, uma visão microcosmo, macrocosmo, tal, etc. Então, só que o hermetismo, como essa figura de Hermes é uma figura, Hermes Trismegisto, que não tem nada a ver com a divindade grega, e também não pode ser comparada com o Hermes egípcio, que é Tote. Muita gente compara, faz essa confusão toda por causa da tradição de Tote, que era o escriba de Hermes, que Hermes Trismegisto e assim por diante. Então, tem essa confusão, na verdade, de interpretação sobre essa figura, porque é um sábio, na verdade, hipotético, né? É uma figura ficcional aí.
que carrega uma tradição ou uma gama de tradição. Veja, que carrega uma gama de tradição, de tradício, né? Daquilo que é transportado, daquilo que a gente recebe, assim por diante. Então, o que é que a literatura hermética faz? Ela vai tentar, na verdade, não criar simplesmente um sincretismo e um ecletismo da coisa, mas ela vai tentar juntar ou coadunar tendências diferentes, como o estoicismo e o platonismo, trazendo determinados princípios como elemento unitário aí, né? E por isso, quando, por exemplo, acho que em 2005, eu mostrei, inclusive, a tradução do Watt Scott para uma inglesa que era budista, e ela observou, ela disse, parece budismo. Parece, mas não é. É que a linguagem induz você, na verdade, a pensar que é isso ou aquilo. Então, há uma necessidade, por exemplo, ao observar o tratado do hermetismo, eu gosto muito de trabalhar com cotejamento, cotejar texto, saber onde é que está a influência, tal, etc., dentro do hermetismo, né? No processo comparado aí, de intertextualidade, influência. E quando eu comparo, geralmente eu digo, olha, existe essa influência aqui. Tem um artigo meu sobre a mântica, né? A arte mântica, etc. Então, existe uma influência platônica aqui, nesse texto. Mas aí, se você observar em determinados textos históricos, eu digo, mas isso aqui também existe no texto histórico. Então, qual é a percentagem de influência platônica? Só é você observar os termos utilizados, né? Os termos, se isso daqui é da filosofia platônica, se isso daqui é histórica, etc. Mas aí você me pergunta, e o egipcismo? Porque existe uma tendência muito grande da egiptomania para analisar o texto hermético. Geralmente, quem trabalha com egiptologia tem essa coisa, né? E assim por diante. Eu tenho um colega americano que ele diz o seguinte, que o Thomas McAllister Scott. Ele diz o seguinte, ele trabalhou com o texto hermético e tal, e ele faz comparação, cotejamento com textos egípcios. Só que eu perguntei para ele, a tradução grega, aliás, o texto grego da literatura hermética é uma tradução egípcia? Ele disse, não, conceitualmente você tem. Ou seja, você tem conceitos, tá? Mas são conceitos muito vagos que você pode encontrar no platonismo ou como você pode encontrar em qualquer no neopitagorismo e coisas assim por diante, né? Conceitos vagos que você não pode dizer categoricamente isso é egípcio, isso é platônico, isso é conceito que qualquer religião mística poderia conter e assim por diante. Tá? O que chama atenção, na verdade, no movimento hermético é que é um movimento piedoso. Aí eu tenho que explicar o que é piedade aqui, né? Piedoso e não é meramente filosófico. É isso que a gente tem que colocar na mente, né? Deixar isso bem atento. A gente não está tratando com uma escola filosófica como uma escola platônica ou uma escola estoica. A gente está falando aqui, na verdade, de um movimento piedoso que tem uma linguagem filosófica, proposições tiradas do meio filosófico, mas que são ritualizadas, ou seja, passa por um processo de ritualização da linguagem. Então, assim, falar que a morte não é nada é uma proposição filosófica, né, a partir do estoicismo. Como, por exemplo, dizer
discutir sobre o não ser e o ser no hermetismo termina caindo na questão da existência, ou seja, termina caindo no contexto aí muito mais platônico, está mais aberto ao platonismo e assim por diante. Tem alguma pergunta? Só para a gente quebrar um pouco aí se tiver alguma pergunta simples, só para... Diga Pode aí, falar, Joel. Joelson. Eu fiquei curioso, bastante curioso, quando você falou sobre o rei Marmene como resultado das coisas. Isso. Né? E aí eu fiquei, poxa, essa relação entre o destino e a prohairesis, né? Isso. Não, isso. é essa relação. Aí eu fiquei pensando, poxa, se eu decido colocar a mão no fogo, isso vai ser escolha minha. Eu me queimo. Senão, eu não me queimo. Certo. O destino estaria em se queimar ou não se queimar? Veja, então, aí é o seguinte, porque eu entendi a sua pergunta. Porque parece que o destino ele é dado de antemão. Não me pareceu dependente dessa escolha. Se é que eu entendi assim. Desculpa, eu estou tentando falar o que eu entendi aqui. Parece que o destino só se configura quando eu faço uma escolha. É isso? É uma escolha, Então, eu vou viajar, certo? Eu vou até Aracaju. Mas aí eu digo assim, eu tenho três possibilidades. Avião. Quer dizer, eu tenho várias, né? Mas vamos supor que eu tenho aqui. Eu tenho um carro, eu tenho um ônibus. Então, aí eu escolho ir de carro. É o meu carro. Eu vou dirigindo. Aí o carro quebra no meio da estrada. Eu não posso, na verdade, questionar que estava destinado o carro quebrar. Não, foi uma escolha minha ir de carro. Eu poderia, na verdade, não ter ido. Tá entendendo? E há uma outra coisa, se o carro quebrou, outras coisas, na verdade, reparos, eu não fiz reparos, ou o carro mecanicamente quebrou. Ou seja, é causa e efeito. É muito diferente aí de uma coisa só plenamente causal, mas tem uma escolha no meio. Ou seja, lembra a proairesis numa pré-escolha que eu tenho de raciocinar, porque a providência, na verdade, é uma virtude. Ou seja, eu tenho que pensar, prever, providência, o nome já está dizendo, providência, ou seja, você tem que antecipar a coisa. Calma, não é antecipar com medo, é antecipar para dizer, sabiamente vou escolher isso. Se o resultado não for esse, não depende de mim. O estoico e o hermético estão tranquilos em relação a isso, ou seja, não dependeu de mim. Mas no momento que escolheu uma coisa entre ir de carro, avião, etc e tal, na verdade, assim, eu não posso dizer e questionar que uma coisa aconteceu porque estava determinado a acontecer. Não, aconteceu porque eu escolhi que fosse assim, então eu não posso reclamar. Você entende? Sim, porque vem parecido com o estoicismo. Parece... É isso que eu quero entender, essa nuance, essa diferença, sabe? Se eu escolher... Vamos lá, por isso que chama de rei Marmene condicional, ou destino hipotético. A hipótese aqui é se eu fizer tal coisa, os resultados que se seguem são esses. Por isso que chama assim. Então, isso é médio platônico, isso não é estoico. Isso, ou seja, e também não está predeterminado. Tem uma passagem no Corpus Hermético 12 que diz assim, tudo é rei Marmene. Aí depois, quando ele coloca assim, tudo que eu padeço e que eu... Quando ele coloca ação, então é o que você decide. Não tem para onde ir. Ou seja, é a minha ação que vai terminar em uma consequência inexorável, o que não pode mudar o resultado. O que é rei Marmene? É uma coisa que está fixa, não é? Rei Marmene. Moira rei Marmene, destino fixado. Então, assim, no momento que eu escolho,
Aí eu sou livre para escolher. A escolha é minha. Eu posso escolher entre o carro, o avião e o ônibus. Escolhi o carro. A escolha é minha. Agora, o que é que está sendo fixo aqui? O resultado que não depende de mim. O resultado não depende de mim. Eu estava numa reunião plenária, então, para decidir a vaga de professor da minha área. O que foi que eu fiz? Eu escolhi apresentar os argumentos. Eu escolhi, sou livre para fazer isso. Os resultados que se seguem. Se o plenário, a reunião plenária decidisse que o professor não era aceito, isso não depende de mim, ok? Mas eu cheguei lá, argumentei, e o argumento foi entendido e foi aceito. Então, veja, são coisas que uma não depende de mim, outra depende e assim por diante. Mas é uma questão de escolha. Vamos supor que eu dissesse para o meu chefe, não quero apresentar nada sobre essa área. O que é que aconteceria? Ou seja, é uma escolha minha. Eu poderia dizer, não quero, pronto, não quero apresentar. É uma escolha minha. Sim, mas eu vou responder pelas consequências. Eu lembrei de Teofrasto agora, né? Se a sua capacidade de escolha também, ela não foi escolhida por você, né? Pode ter sido, pode ter sido, mas não isso é ter uma sido provocação às histórias. Pode não ter sido, mas na verdade alguma coisa levou você a estar ali para escolher determinada coisa. Pode ser uma sequência de ações, né? Legal. O pessoal tá, só um momento aqui, o pessoal está pedindo o link. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ligar para você o chat. Pode pôr aí. Eles estão pedindo por onde? Ok. Só um momento. Mas respondendo isso aí, o que o Jorge está falando, né, a crítica de objeção de Teofrasto, ela é facilmente respondível. No Epiteto ele se ocupa disso, né? Que ele vai dizer lá numa das primeiras diatribes do livro 1, que ele cria um diálogo imaginário com Zeus, né? Zeus disse, o seu corpo eu não pude fazer com que dependesse só de ti. Porque ele, como é argila finamente trabalhada, né? Não depende só de ti. Ele está no jogo das forças cósmicas e tudo mais. Mas eu te dei uma parte minha que nem eu mesmo posso interferir, que é a prohaides, a capacidade de escolha, né? Então, essa capacidade de escolha, né, justamente porque, por ser uma parte de Deus, não pode ser determinada por Deus, porque ele já é Deus, tá entendendo? É verdade. É a expressão então, por isso que tem Deus. A síntese da tese da Suzanne Bobzin sobre isso é que é uma teoria da compatibilidade entre determinismo e liberdade, né? Quer dizer, determinismo porque há uma determinação das forças físicas, e liberdade porque nós também, na medida em que funcionamos com um fragmento, né? Uma apopasma, né? Em grego, um fragmento da divindade, nós determinamos também o destino, como o David está falando aí. Essas escolhas nos cabem. Se eu vou de carro, se eu vou a pé, se eu não vou, tá entendendo? E esse é o modo também de fazer o destino, incondicionalmente, como você falou, não antecipadamente. Mas esse argumento do Teofrasto, que mas Deus também te deu a capacidade de escolha. Mas ele não te deu ela determinada, ele te deu justamente indeterminada, justamente porque é uma parte dele mesmo. É essa a ideia. Né? E tem uma coisa também relacionada a isso, que é o seguinte: além disso, o hermético ele poderia pensar da seguinte forma. Só um momento, porque tem um rapaz aqui querendo entrar ele está dizendo que não está conseguindo entrar na reunião, tá? Põe um link novo para ele, que ele deve estar tentando entrar pelo antigo. É o link novo. É o link novo mesmo. Ok. Mas o que eu queria trazer é o seguinte: também existe a ideia de a concepção de que
o destino é aquilo que é determinado pelos astros. Isso também existe no hermetismo. Agora, o que é determinado pelos astros? As paixões. Ou seja, o meu hábito de maquinar o mal, a ignorância, e assim por diante. Ou seja, que tem a ver com os aspectos instintuais. Então, o hermético ele faz de tudo para tentar escapar disso. Ou seja, dessa imposição da Rei Marmene. Claro, está sendo imposto, mas eu tenho uma coisa divina em mim que faz com que eu tenha uma prónoia, ou seja, não viva de acordo com a Rei Marmene imposta pelo destino, mas com uma previdência, uma providência daquilo que pode acontecer, daquilo que pode resultar e assim por diante. Ou seja, é uma ideia de que, por um lado, existe uma teia que eu vou fazendo, formando ali, construindo por aquilo que é imposto, né? E, ao mesmo tempo, eu faço parte dessa construção. E quando eu me movo para um lado da paixão ou das hormai, ou seja, dos impulsos, eu estou construindo para coisas negativas, ou seja, de aspectos negativos, das paixões. Aquilo que seria o pathos aí, né? Ou seja, não são as virtudes. O essencialmente virtuoso é divino para o hermético, né? Por exemplo, a sabedoria, né? Aí, o gnosis, a justiça de Caiocine, por outro lado, você tem aí a koinonia, ou seja, a comunhão, todos esses aspectos que estão presentes da virtude, que estão presentes no estoicismo também. E entra uma outra característica que é eusébia. Lembra que eu falei do piedoso? Ou seja, que o hermetismo era piedoso? Então, é piedoso no sentido da eusébia, que é um bom tratamento das coisas divinas. Então, é nesse sentido que, para o estoicismo, aquilo que seria uma virtude, ou seja, característica do ser humano, do ser racional no estoicismo, para o estoicismo seria uma essência divina. Ou seja, tudo que a gente julga como virtude, característica do ser humano, que é conhece-te a ti mesmo, aí, ou seja, conhecer o homem essencialmente humano, mas no hermetismo diz conhecer o homem essencialmente divino. Essencialmente divino. Fala, Aldo. Levanta a mão aí. Então, aproveitando aqui que você pediu para fazer umas perguntas, né? O primeiro ponto é por que o nome hermetismo, né? Porque nós sabemos que Hermes ele tem idades, por assim dizer, né? E no princípio da Grécia, na Grécia arcaica, né? E na Roma arcaica também o Hermes e o Mercúrio são garotos, né? São garotos como esse Hermes que eu coloquei aí. E com o passar do tempo, ele vai, como assim dizer, envelhecendo. E esse Hermes Trismegistus já é representado por um ancião, né? Ele é um ancião. A figura do sábio. Então, a primeira pergunta é como se relaciona esse Hermes Trismegistus e por que ele é Trismegistus, né? Em relação com o hermetismo. E a segunda questão é que você falou que não é uma filosofia, né? Que é mais uma... Eu não me lembro a palavra a expressão que você usou, que é uma fé, esqueci o nome, mas é algo que vai para além da filosofia no sentido que a gente entende hoje, né? É uma espécie de uma religiosidade, né? Inclui uma religiosidade. E nesse sentido, o hermetismo ele propunha rituais. Então, como eu falei, para além oraculares, para além do que hoje em dia a gente entende como racional, né? É isso. Então, o hermético, a palavra hermetismo é uma coisa moderna. Havia na Idade Média o vas herméticos, ou vas hermetis, na Idade Média, que era o vaso de Mercúrio.
Mercúrio, Hermes, né? Isso é uma coisa. Mas o nome hermético e hermetismo, né? Herméticos e hermetismo vem na Idade Média. Ou seja, por exemplo, deixa eu ver aqui, no século XVI, a gente já encontra isso em latim na Itália. Mas, se você observar no português e no espanhol, a palavra hermético aparece no século XVIII, assim como no italiano. E já o alemão, já no século XVI, a palavra hermetische. Aí depois hermétique, é no século XVII, no francês, e assim por diante. Então, qual era a palavra relacionada a Hermes? A palavra relacionada a Hermes, ou o adjetivo, como davídico, joanino, não sei o que tal, era hermaikos, era outra coisa. Não é hermético, é hermaikos. Isso só surge, esse termo hermetismo, etc., só surge a partir da redescoberta na Renascença. Então, ou seja, e não é esse Hermes, o Hermes Trismegisto não é esse Hermes pintado também na Renascença. É interessante isso, observar. O que a gente observa, na verdade, que há uma modificação da palavra por causa da recepção dos textos, quando esses textos são reencontrados ou recebidos ou redescobertos na Renascença. Então, atribui esse título. Também não é hermético, como a Golden Dawn diz que a Aurora Dourada diz que é hermético, não sei o quê. Também não é hermético no sentido de que o texto está fechado. No século XIX, os acadêmicos deram a designação de hermético a todo texto que tivesse a personagem Hermes Trismegisto, ou qualquer texto que tivesse um conteúdo semelhante àquele do hermetismo, ou qualquer texto que de alguma forma foi recepcionado por antigos, como, por exemplo, Jámblico. Ele recepcionou alguns textos, né, herméticos, e assim por diante. Então, ou seja, você tem um conjunto de informações sobre aquilo que a gente pode designar como hermético. É isso que eu estava dizendo sobre a internet. A internet, ela, em 2001, você, quando abria os canais, etc., né, os sites, você observava que o termo hermetismo ele servia para várias coisas, ou várias, né, doutrinas muito difusas, etc. Então, assim, e é bem importante a gente fazer e explicar isso com clareza. Olha, existe o hermetismo renascentista, existe a literatura, né? A literatura que se chama hermética, a literatura mesmo, literatura, produção literária, né? O movimento italiano, etc. E existe o hermetismo antigo, que é um movimento filosófico religioso. Então, aí a gente vai para a segunda pergunta que você fez. O hermetismo ele não é necessariamente um movimento, uma corrente filosófica, mas também não existe nenhum dado ritualístico sobre esse movimento, como a gente imagina, né? O que existe é uma reading mystery, ou seja, uma leitura que serve como uma espécie de ritualização, eu falei isso, né? Ritualização
num processo iniciático. Ou seja, é como se você estivesse no rito, mas você não vivenciou isso. Isso era uma escola de pensamento relacionado à aprendizagem, muito mais à aprendizagem, né? Então, muita gente hoje sustenta isso por causa de uma interpretação de Reitzenstein, que foi um exímio filólogo, que ele disse, olha, existia uma comunidade hermética com estrutura, hierarquia, livros sagrados, não sei o quê, mas isso nunca foi comprovado, e alguns teóricos de vez em quando faz isso, né? Levanta um pouco dessa teoria, etc., como Christian Bull. E com a descoberta do Nag Hammadi, que aí a gente encontra vários outros textos herméticos escritos em copta, etc., aí você diz, opa, foi descoberto num local que pode indicar a existência de uma vida monástica. Essa é a hipótese. Você não tem, você só tem texto, né? Você não é como igreja, que você tem não sei quantos, mais de 2000 anos, né? A igreja se desenvolvendo e assim, você não tem isso, né? Se existia, desapareceu, né? Mas é importante a gente observar que há características de grupos muito mais voltados à questão didática mesmo, de aprender alguma coisa, de especular como se fosse uma revelação as coisas e assim por diante, né? É muito mais relacionado com esse tipo de comportamento. Claro, explicar sobre o hermetismo, como diz Gonçalves Blanco, na verdade quase que você explicar toda a biblioteca, então não dá para você explicar todos os dados agora. 1 hora é muito pouco para explicar sobre o hermetismo. Mas, assim, só para a gente tentar resumir um pouco, e aí eu deixo aberto para perguntas, etc., tentar resumir aquilo que é difícil resumir. Então, o hermetismo é um movimento que surge entre o século I ao século V, desaparece, inclusive, com a ascensão da igreja já institucionalizada, praticamente no Ocidente. No Oriente, ele vai passando pelo mundo bizantino, tem uma influência árabe aí também. O hermetismo ele tem essa coisa com o jogo com os árabes, principalmente lá em Harã, e chega até o Ocidente da Renascença. Mas o hermetismo ele tem toda a sua formação no norte da África, com uma personagem mítica, Hermes Trismegisto, que não é a mesma coisa de Hermes, o deus grego, e não é totalmente Tote, né? O deus escriba dos deuses e assim por diante, mas é uma personagem fictícia que, como diz Carl Jung, é como se reunisse tudo aquilo que a gente tem como arquétipo do velho sábio iniciador, né? Eu estava lendo um livro sobre estoicismo e tem um capítulo que o autor ele explica justamente isso. Ele diz assim, é um modelo de sábio, mas ele não fala de Hermes, tá? Ele fala de outros modelos. Esse é o modelo de sábio, que é o sábio hipotético. Então, aí isso aí me veio à mente, né? Inclusive até se questiona essa coisa do... Outra coisa também, Hermes aqui, ele não é Deus, é diferente, não tem nada a ver, não é Cristo, não existe essa coisa de Cristo de pagar como pelos pecados dos outros, né? Não existe essa concepção, não existe a concepção de doutrina inerrante, coisa desse tipo, né? É muito mais um movimento que tenta juntar aspectos diferenciados na antiguidade e que vai formando aí um corpo, né, que é um corpo mais
um corpo mais especulativo possível, né? Com uma certa tendência metafísica, mas ao mesmo tempo voltando para a questão ético-moral também. Tem essa coisa, o ser humano é essencialmente virtuoso, ele é essencialmente divino, coisas desse tipo. Perfeito. Estou abrindo aqui para perguntas. Você lá no princípio mencionou, já antes de fazer a primeira pergunta, mencionou Posidônio e Panécio, né? Como colocando essa questão do ecletismo, né? E aí você acha que esse é o pontapé inicial, né, para todo esse tipo de pensamento que é construído desse ponto em diante, né? Então, mas isso aí não sou eu que só falo isso, não. O Walter Scott fala isso, Prestigier, Arthur W. Nock também, né? Alguma coisa de Posidônio, né? E a gente tem pouca coisa de Posidônio, mas assim, ou fragmentos, né? Mas é a partir dessa compreensão de Posidônio, na verdade, sobre aquilo que o platonismo não pode responder, o estoicismo responde. Aquilo que o estoicismo não consegue responder, o platonismo responde, e assim por diante, né? Então, o hermetismo ele vai nessa pegada por aí. Perfeito. Pergunta do Joelson? André? Opa, espera aí, eu estou terminando de digitar minha pergunta para colocar no chat. Tá. Oi, já fiz a minha. Agora é só agradecer ao professor aí pela explicação aí. Então, fiquei feliz que fomos bem históricos hoje, né? Porque realmente... Não, primeiro, quando estava acontecendo, eu falei, coisas que acontecem, antrópina, né? Coisas que não vão me... Aconteceu, né? Não acontecerá na próxima vez, que vou tentar pelo menos, né? Vamos tentar fazer de uma forma mais segura. Mas também não adianta se desesperar, né? Na hora que está a coisa acontecendo, a gente tem que tentar minimizar os danos, né? O importante é que está gravado. Exatamente. Minimizamos os danos. Aldo, que teve a biblioteca destruída, depois escreveu tudo de novo. Foi o quê? Galeno? Sim. Foi Galeno. Galeno, né? Ele escreveu um livro sobre isso, aliás, tratando das paixões do Galeno. E ele diz o seguinte, né, que a biblioteca dele queimou inteira, né? E aí, ao invés de se desesperar, ele se tranquilizou e começou a reescrever sobre a biblioteca. Imagine, né? Reescrever seus próprios livros. E, como contra-exemplo, ele deu acho que é um médico, né, que aconteceu a mesma coisa, só que aí o cara morreu de tristeza, né? Porque não pôde. Então, o mesmo fato gera efeitos diferentes sobre pessoas diferentes, né, por causa das suas atitudes diferentes diante dos fatos. Aí vamos ver o André. Não só de religião, mas uma amálgama entre esses dois polos. Pensando nisso, eu posso entender que a filosofia hermética só pode ser concebida a partir de uma dimensão religiosa? Boa pergunta. Foi do André. O hermetismo é uma religião? Ele continua aqui. Não é uma tresqueia, não é uma religião institucional. É diferente. Ele continua aqui. Pergunto isso porque, principalmente em tradições indianas, como o budismo e hinduísmo, é possível falar tanto de religião quanto de filosofia budista ou hinduísta, e até mesmo abordar essas duas tradições enfraquecendo o aspecto religioso e focando na dimensão filosófica. Esse tipo de abordagem é possível também de ser realizada... desculpa, alguém falou alguma coisa aqui? O André Rocha. Eu vou por parte. Primeiro eu respondo aqui o do André Santana. Quando pensamos no hermetismo, tem um cara chamado Cássio Weber tentando entrar. Você reconhece, David? Não sei quem é. Tá. Você está falando de quem? Você está falando de quem? Cássio Weber. Não. Entrou aonde? Sei não quem é, não. Tá, então pode... Eu não sei quem é. O André Rocha falou que postou o link Postou o link. Tá. Pode... Sinta-se à vontade para falar, David. É do grupo de André Rocha.
Ou foi mal, eu bloqueei ele, pede desculpa depois para ele. Mas, André, é muito grande esse grupo aí? Só perguntando, só para saber, porque se isso se espalha, vai para um, para outro. E aí fica... Então, a primeira coisa é o seguinte, dá sim para você trabalhar, depende do como você observa. Claro, eu vou procurar identificar o aspecto filosófico da obra. Então, assim, eu analiso a pergunta, por exemplo, essa pergunta, o que é a morte? Quando você pergunta, você está perguntando de forma ontológica. O que é a morte? Então, isso é um problema filosófico. Aí você vai lá no dicionário de filosofia e tem lá, tratando disso. Então, essa é uma pergunta. Então, é um problema filosófico. Se não fosse assim, você também não poderia explicar sobre Agostinho. E tem um professor formado aqui, não sei o que e tal, trabalha com... O objeto dele é Agostinho. Né? Então, você encontra o que filosófico ali. Agora, vamos lá. É religioso? Então, é religioso do ponto de vista não institucional. Não é alguma coisa... Nem existe influência cristã aqui. Viu? No hermetismo não existe influência cristã. Pode ter influência judaica, egípcia, persa, tal, mas não existe influência cristã. Você observa que, embora os cristãos utilizem esse tipo de escrito, mas não existe. Inclusive, até para se defender, os cristãos utilizavam esse. Olha, Hermes disse tal coisa, então, olha, o cristianismo também diz, tal. É uma apologia, né? Agora, e é muito mais ligado a um processo de conhecimento piedoso, ou seja, de um conhecimento por meio do qual você pode acessar ao divino. Né? Então, é nesse aspecto que é religioso. Mas não é religioso enquanto instituição, não existe instituição aqui. E é religioso no sentido de que ele pode acessar a Deus, mas ao mesmo tempo porque Deus é Deus dentro. Né? Porque Deus é Deus que se manifesta na natureza. E assim por diante. Então, essa piedade é uma piedade que está relacionada a uma gnose que é teoantropocósmica, ou seja, você precisa conhecer o mundo, Deus, o homem e o cosmos. Tá? São 3 aspectos aí desse conhecimento. Eu não sei se eu respondi. Então, é semelhante ao budismo e ao hinduísmo. Em algum momento, você vai ter que tocar nesses problemas, tanto religioso, porque, na verdade, o ocidental ele não consegue olhar para o hinduísmo, para o budismo, sem fazer associação com religião. Mas na cabeça deles, não é simplesmente uma religião. Mas também não é simplesmente uma filosofia. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente. Então, para o Ocidente, né, que não somos nós, aliás, sempre gosto de lembrar que não estamos no Ocidente, né, apesar de pessoas acharem que estamos influenciados pelo Ocidente, mas não estamos lá, né? Eles separam uma coisa da outra. Né? Já na antiguidade grega mesmo, isso como você está mostrando aí, né, isso não era exatamente assim. Né? Já o hermetismo já não é assim, ele tem os 2 aspectos, né, por assim dizer. Isso. Agora, passando aqui para o André Rocha, ele fala, David, comente como é encarada a teologia de fato segundo o hermetismo. Como podemos entender a metafísica hermética? Então, essa pergunta do André é bem interessante, porque existe muita confusão sobre o hermetismo. Na antiguidade, o hermetismo, o nome
da personagem Hermes era muito Hermes Trismegisto é muito relacionado com ou com esse aspecto filosófico religioso ou com um aspecto mais mágico astrológico. Veja, são dois tipos de fenômenos que de alguma forma se diferenciam. O texto hermético, por exemplo, que eu trabalho, não tem nada a ver com o mágico astrológico, mas isso não quer dizer que eu não leia esses textos. Inclusive porque algumas afirmações vêm desse meio aí, o mágico astrológico. Tá? Mas isso não quer dizer que o comportamento dos textos herméticos tenha uma certa relação com a magia. Os textos herméticos que eu trabalho, filosófico-religioso, ou a magia, ou a alquimia, ou não sei o quê, eles podem até falar assim, por alto, mas eles não vão tratar disso. Não existe a ideia do Deus Páredros, ou seja, do Deus ajudante, do Deus que auxilia. Tá? Existe a ideia da religio mentis, da religião da mente, ou seja, tem a ver com o intelecto, gnosis, logos, nous, relacionado nesse processo. Intuição, intuire, está relacionado aí. E a teologia aí, na verdade, essa coisa de acessar o divino por meio de ritos, de encantamentos, da mágica, de fórmulas, tal, né? A intervenção dessa divindade na natureza, isso é pouco citado na literatura hermética, ou quase nada, né? As artes mânticas, etc. Então, quando você vai para a parte dos papiros mágicos, isso aí é comum, tem fórmulas, tem não sei o quê, mas o nome de Hermes também está associado àquele tipo de literatura, só que os calibres são diferentes. Né? É um tipo que de alguma forma tem uma certa influência, mas o pensamento, assim como o fenômeno filosófico-religioso se manifesta e mágico-astrológico se manifesta, é totalmente diferente. Por exemplo, no hermetismo do corpus hermético, eles observam os astros como elementos de influência negativa. Enquanto que na astrologia, o astralismo ele é predominante, ou seja, eu vou seguir a ordem dos astros. Então, ou seja, é aquilo que a natureza me impõe, eu vou seguir. No hermetismo é diferente, ele faz de tudo para se desvencilhar dessa rei Marmene e assim por diante. Aquilo que o destino quer impor por meio dos astros, não sei o que, ele faz de tudo para se desvencilhar desse processo aí. Ou seja, existe uma rede que todos os seres racionais e irracionais, né? Nós, racionais, e os irracionais, estamos submetidos a essa rede. Então, essa rede é uma rede do destino, né? Mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa no ser humano que permite que ele acesse alguma coisa para não padecer pela irracionalidade como os seres irracionais. Aí vale aquela coisa da pauta muito mais ligada à pauta das virtudes, né? As virtudes são coisas divinas. Ou seja, as virtudes aí a justiça, a coragem, a eusébia entra também, a koinonia também entra, o autocontrole, o contentamento e assim por diante. Então, ou seja, praticamente relacionado ao estoicismo, mas tem uma pegada aí mais mística que lembra um platonismo e assim por diante. Perfeito.
Então, eu acho que é isso. Alguma pergunta a mais? Estou satisfeito porque a gente conseguiu driblar os malas, né? Então, não foram fortes suficientes para nos deter. Então, deixa eu encerrar aqui a gravação e a gente conversa mais um pouquinho aqui para se despedir. Calma aí, deixa eu encerrar. Obrigado, David.